Está me ouvindo, Juan? Bom, agora, para apresentar ao professor Diego Souza, passo a palavra à professora Sandra Malta. Sandra Malta, por favor, adelante. Boa tarde a todos e todas que estão aqui no nosso seminário, né? Agradeço aí o professor Djairo também, que acabou de falar, é excelente palestra, como sempre. E é um prazer também para mim estar aqui hoje apresentando o Diego Araújo de Souza, né? Esse estudante aí que foi o estudante aqui no Brasil, né, lá da Universidade Federal do Piauí. Depois ele foi para o UFPB, onde fez mestrado, doutorado, né, num doutorado junto com a Universidade de Sevilha. Diego é um jovem, mas já tem aí uma trajetória bem bacana, né, que esteve fora do Brasil fazendo seu pós-doc na França, na Áustria, e hoje teve uma passagem pela UFPB, e hoje ele é professor, pesquisador, aí na Universidade de Sevilha, na Espanha. Então, Diego, é um prazer recebê-lo. Ok, Sandra. Professora Sandra, obrigado pela apresentação. Vocês estão vendo aqui minha apresentação? Sim, tá bem. Só uma correção, eu tive uma passagem, antes de vir aqui para Sevilha, pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Isso. Desculpa, UFPE. Tá. Eu vou aqui colocar a tela cheia. Estão vendo? Sim, tela cheia. Tá ótimo. Ok. Aí você... Então, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os organizadores, né? Professor Max Souza, Juan Límaco, a professora Sandra, Mauro, Roxana, Rui Almeida, pela brilhante ideia, né, de organizar um seminário como esse. E, em especial, eu gostaria de agradecer ao Juan, né, que a gente teve em contato aí durante essas semanas após o convite. Bom, então, eu vou falar hoje sobre a teoria de controle, né, aplicada às equações diferenciais parciais, né? Em particular, eu vou falar de equações diferenciais parciais com origem na mecânica dos fluidos. Então, eu vou falar de dois trabalhos, basicamente. Um trabalho em colaboração com Enrique Fernandes Cara, da Universidade de Sevilha, e Maurício Cardoso Santos, da Universidade Federal da Paraíba. E um outro trabalho que é em colaboração com Felipe Walisson Chaves Silva, da UFPB, Henrique Fernandes Cara, Kevin Lebas, do Instituto de Mathématiques de Bordeaux, e José Lucas Ferreira Machado, que foi meu aluno de doutorado, que agora é professor no Instituto Federal do Ceará, em Tianguá. Bom, ambos os trabalhos eles tratam de equações de fluidos, os chamados fluidos de Boussinesq. Tá? A gente vai dar mais detalhes agora a seguir. Bom, então esse é o plano aqui da apresentação, né? Então eu vou fazer uma introdução de teoria de controle, um pouco da mecânica dos fluidos. Depois eu vou apresentar os dois resultados principais da palestra, que trata, né, de resultados globais de controle para modelos não lineares, modelos de fluidos não viscosos e viscosos. Tá? E vou finalizar com alguns resultados adicionais, comentários e comentando também algumas questões que ainda permanecem em aberto. Então, teoria do controle. Bom, o que é um sistema de controle, né? Sistema de controle é qualquer sistema dinâmico, tá? Em que você tem duas variáveis. Uma variável é o estado, que é y, aqui, tá? Que é a solução do problema, e uma outra variável que a gente chama de controle, que é uma outra variável atuando no sistema, que pode ser escolhida livremente. Tá? Então,
a ideia, né, é que esse controle, que é essa variável que pode ser escolhida livremente, né, ela influencie na dinâmica, né, do meu sistema, né, de modo a alcançar um objetivo desejado, né? Então, quando a gente fala de problema de controlabilidade, né, então o objetivo é o que está escrito aqui, é encontrar, né, um controle, um comando, né, tal que a solução associada desse sistema dinâmico se comporte de uma maneira desejada no instante final, tá? Então, há alguns conceitos, né, de controlabilidade. Então, a gente está falando de controlabilidade exata no tempo t, quando, para quaisquer dados iniciais e alvos yt, a gente sempre é capaz de encontrar um controle em um determinado espaço que conduz a solução do meu sistema dinâmico a esse estado desejado, yt, tá? Então, tem dois casos particulares da controlabilidade exata, né? Então, a gente fala de controlabilidade nula no tempo t, quando esse alvo, né, esse estado desejado, é um equilíbrio do meu sistema, tá? No caso aqui, é zero, né? E a gente fala, né, de controlabilidade exata a trajetórias, né, quando esse alvo, né, esse estado desejado, é a solução, uma solução particular desse sistema no tempo final, tá? E a gente fala de controlabilidade aproximada, né, quando eu não conduzo minha solução exatamente para o alvo, mas para uma vizinhança arbitrariamente pequena do alvo, tá? Então, seja qual seja a vizinhança, eu sempre posso encontrar um controle, né, que envia, né, que envia a solução, né, que conduz a solução a uma bola, né, em uma determinada topologia centrada nesse estado-alvo, tá? Então, um exemplo típico, né, são os que podem ser vistos, né, como um problema de controle, são os conhecidos aquedutos, né, aquedutos romanos, né? Aqui é um belíssimo aqueduto na cidade de Segóvia, né, onde eu estou agora mesmo, de passeio. E a ideia aqui, né, era, pois, conduzir a água, né, desde as montanhas, né, até a cidade, tá? Então, da montanha aqui, que é a Sierra de Guadarrama, próximo a Madrid, até a cidade era em torno de 17 quilômetros. Então, eles construíram, né, é uma região muito montanhosa, né? Então, construíram um canal, né? Então, nas depressões, né? Então, para que o movimento da água permanecesse, né, com uma velocidade constante, né? Então, eles construíram, né, os chamados aquedutos, né? Onde o controle, no caso, né? O objetivo era que controlar a velocidade da água, né, que corria por esse canal, né? E eles controlavam justamente construindo essa espécie de muros, né, de canais aí com uma determinada inclinação, né? Então, o controle aí, na verdade, era a inclinação desses canais aí, aquedutos, né? Tá? Então, bom, as propriedades de controlabilidade que eu mencionei agora há pouco são propriedades qualitativas, né, de um sistema dinâmico, né? Então, como normalmente resulta mais fácil, entre aspas, né, a gente sempre provar uma desigualdade, né, enfim, entendeu? Então, o que eu vou apresentar agora são uma dualidade entre controlabilidade e observabilidade, onde essas propriedades qualitativas, né, de controlabilidade, a gente vê elas, né, de uma forma quantitativa, tá? Então, no lugar de provar uma propriedade qualitativa, a gente transforma, né, ou reformula o problema de uma maneira quantitativa, tá? Então, bom, essas propriedades, essa dualidade, né, entre controlabilidade e observabilidade,
foram introduzidas, né, foram provadas por Dölleck e Russell em um artigo do SciComm de 1977, né? Então, a ideia básica, eu vou aqui considerar que esse sistema dinâmico agora é um sistema linear, tá? Então, aqui eu tenho o meu operador A, tá? Que é o operador que dá a dinâmica livre aqui do meu sistema dinâmico, né? E tem um outro operador B, né? Que basicamente ele diz como que o controle atua no sistema, tá? Então, eu defino esses dois operadores lineares aqui, F e G, tá? Onde F está definido para dado inicial 0 e G está definido para considerando o controle aqui igual a 0, né? Então, são dois operadores lineares. O F, ele mapeia os controles em dados finais, né, do sistema dinâmico, e o G, ele mapeia dados iniciais em dados finais, né, na solução no tempo final, tá? Então, é um cálculo mais ou menos padrão. Você pode calcular os adjuntos aqui desses dois operadores, né? São dados dessa forma. Então, usando um pouquinho de análise funcional, você vê que, primeiro, né? A controlabilidade exata ela é equivalente à sobrejetividade desse operador, né? Então, se esses operadores satisfazem boas propriedades, né? Então, da análise funcional, você vê que a sobrejetividade de um operador, né, contínuo linear, ela é equivalente aqui no caso, a essa propriedade aqui para o operador adjunto, tá? Então, eu basicamente, o problema de uma propriedade qualitativa, que é a controlabilidade exata, né, do meu sistema, eu reescrevi, né, como uma desigualdade aqui. Basicamente, que eu tenho que provar essa desigualdade aqui, tá? Essa é a chamada desigualdade de observabilidade forte, tá? E de maneira equivalente, né, de maneira análoga, né, você pode reescrever a controlabilidade aproximada, né, como a injetividade do operador adjunto de F, né? Essa aqui é uma propriedade não tão padrão, né, não tão comum de se ver nos livros de análise funcional, mas também é verdade, né, que a controlabilidade exata trajetórias é equivalente aqui a essa inclusão aí de imagens, né, desses operadores, que por sua vez é equivalente a essa desigualdade aqui envolvendo os operadores adjuntos, tá? E essa é conhecida como desigualdade de observabilidade fraca, ok? Bom, aqui é a equação do calor, e aqui eu gostaria de agradecer ao professor de Jairo por haver escrito esse livro, né, para nós, e foi o primeiro contato que eu tive com equações diferenciais parciais, né, onde eu vi várias propriedades das equações do calor, né. Então, bom, nesse exemplozinho aqui, que a gente tem a equação do calor, onde o controle está atuando aqui numa pequena porção, né, do meu domínio, tá, do meu domínio espacial, né, e o objetivo é tentar conduzir a solução da equação do calor a qualquer dado L2. Tá? Então, eu parto aqui de um dado L2, Y0, e quero conduzir a solução da equação do calor a qualquer estado em L2. Né? Eu sei que se eu não fizer nada, se U for igual a 0, a solução vai decair, né? Quando o tempo vai avançando para infinito, né? Então, vai decair a 0, né? Então, enfim, o que eu posso dizer disso, né? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que a equação do calor, fora dessa região aqui, fora de O, ela é sem infinito, né? Devido ao efeito regularizante da equação. Tá? Então, temos a propriedade de regularidade parabólica local, né? Então, a solução fora de onde o controle atua, ela é sem infinito, e, portanto, eu não posso alcançar exatamente qualquer dado em L2. Tá? Então, o efeito regularizante implica que a controlabilidade exata não é possível. Tá? O que se pode provar, né, é a controlabilidade nula, isto é, que para qualquer dado
em L2, eu consigo encontrar um controle que antecipa, né, o decaimento da solução. Então, eu sei que se eu não fizer nada, a solução vai decair a zero no infinito, né? Então, usando um controle que atua em uma região arbitrariamente pequena, eu consigo, né, que a solução desse problema é zero em um tempo finito. Tá? E essa propriedade é equivalente a essa desigualdade de observabilidade, né? E algumas referências, né, de autores que trabalharam sobre essa equação. Aqui, David Russell, que provou, no caso unidimensional, que essa equação é controlável a zero. Depois, Lebor-Robiano e Fuzikov e Manovilov, que provaram mais ou menos ao mesmo tempo, né, usando técnicas diferentes. Tá? Bom, então aqui dois exemplos, né, típicos que você pode imaginar como aplicação de um resultado onde o objetivo é controlar a temperatura, né? Um deles é essa roupa aqui, desenvolvida por uma empresa na Finlândia, né? Onde a fibra do tecido, né? Ele basicamente se ajusta dependendo da temperatura corporal do indivíduo, né? Então, se o indivíduo está com calor, então as fibras se modificam, né, e fazem com que o ar circule pelo corpo da pessoa, né? Então, se ele está com frio, então as fibras se contraem, né, e deixam ele com uma temperatura mais agradável, né? Então, uma outra aplicação é o ar-condicionado em carro, né? Então, hoje em dia já existem aí carros em que cada passageiro basicamente escolhe a temperatura que quer, né? Então, isso pode ser visto aí como uma aplicação desses resultados. Bom, então, um pouquinho de mecânica dos fluidos. Então, aqui é um modelo bem geral de mecânica dos fluidos. Então, é o que se conhece como sistema de Boussinesq incompressível não homogêneo. Tá? Não homogêneo porque a densidade está variando. Tá? É Boussinesq porque eu tenho aqui uma equação para velocidade, uma equação para temperatura. Né? E essa equação ela se deduz, né, de várias hipóteses físicas, né, entre elas conservação da massa, segunda lei de Newton, conservação da energia, do volume, né, a conservação do volume ela se traduz através dessa condição aqui, que é a chamada incompressibilidade, a lei de Newton, Fourier, etc. Então, U aqui para a gente é o campo de velocidade, ρ é a densidade, P é a pressão, tá? E θ a temperatura do fluido, ok? Então, aqui são alguns casos particulares de fluidos não viscosos e viscosos. Aqui à esquerda são equações não viscosas, à direita equações viscosas, tá? Então, essa primeira aqui é a equação de Euler, que a gente vai trabalhar em instantes. A equação não viscosa de Boussinesq, o sistema aqui de Navier-Stokes e o sistema de Boussinesq, ok? Então, aqui alguns exemplos na natureza, né, onde há fluidos, né? Então, ou por essas equações que eu mostrei agora, ou por variantes delas, né? Esses fenômenos são modelados. Ok? Então, os nossos resultados principais. Então, o interesse, né, pelo controle em mecânica dos fluidos, né, pode-se dizer que começou com algumas questões formuladas por Jacques Louis-Lyons, né, um matemático francês, nessa conferência aqui internacional do INRIA, e ele basicamente, né, ele definia, né, aqui uma citação aqui, onde ele define o que é um sistema de controle, o que é controlar um sistema. Nessas jornadas, né, ele formulou vários problemas, né, envolvendo fluidos. Tá? Um deles foi a controlabilidade global
das equações de Navier-Stokes. Tá? Bom, então, o primeiro resultado sobre fluidos não viscosos, né? Então, o que a gente sabe de fluidos não viscosos? Então, tem esses dois resultados aqui, um deles de Jean-Michel Coron e outro de Olivier Glass. Esse resultado é em dimensão 2 e o do Olivier Glass é em dimensão 3 para a equação de Euler, né? Então, basicamente, qual que é o problema aqui, né? Então, eu tenho a equação de Euler, eu tenho aqui, nessa região aqui, uma região de impermeabilidade. Então, aqui, né, a componente normal do campo velocidade é igual a zero fora de sigma, tá? Sigma maiúsculo. Então, o fluido ele não sai por aqui, né? E o que eu quero é saber se, dado uma regiãozinha da minha fronteira, será que eu posso injetar e retirar fluido de modo que eu controle aí o comportamento do fluido circulando aqui dentro dessa região? Então, Coron e Olivier, eles responderam satisfatoriamente esse problema, né? E a ideia, que no caso a gente vai estender a ideia deles, né, para o caso do sistema de Boussinesq, é basicamente reformular esse problema como um problema sobredeterminado, tá? E onde o controle ele não aparece, tá? Explicitamente no sistema, né? Então, no lugar de provar a existência de controles, o que eu vou provar é a existência de solução que vai de um dado inicial a um dado final, tá? Então, é outra maneira de formular um problema de controle. Ok? Então, eu vou só mostrar as ideias do caso bidimensional, tá? E, bom, então esse é o sistema que a gente vai considerar, o sistema de Boussinesq não viscoso, sem difusão, tá? Então, aqui na temperatura não tem difusão, ok? E, como na figura anterior, né? Então, o fluido, ele não pode cruzar a fronteira, né? Não está permitido que o fluido saia fora dessa regiãozinha sigma, tá? Então, eu quero controlar simplesmente colocando ou retirando fluido, né, da região sigma, tá? Que é uma região arbitrariamente pequena. Ok? Então, bom, como controle, né, uma vez que a ideia é provar que o sistema, né, provar a existência de solução para o sistema que vai de um dado inicial qualquer a um dado final qualquer, então o controle você toma a posteriori como o traço, né, da solução, né? Mas tem que ser o traço de modo que o sistema resultante, né, tenha unicidade de solução, por exemplo. Então, uma maneira, né, de fixar os controles, né, considerando como controle a velocidade de entrada do fluido na região sigma, tá? E a velocidade angular do fluido que está entrando e a temperatura do fluido que está entrando, tá? Uma outra maneira, que é, no caso, devido a Kazikov, é a velocidade de entrada do fluido, como um fluido entra e sai, na verdade, aqui em sigma, né? E a velocidade de entrada e a temperatura de entrada do fluido, tá? Ok. Então, como a gente já viu antes, né? Então, a maneira padrão, né, de formular um problema de controle exato é a seguinte, né? Que os dados iniciais e alvos, né? Eu busco um controle que conduz a solução do dado inicial ao dado final, né? E a formulação alternativa é procurar, né, uma solução do sistema que conduz o dado inicial ao dado final. E, como eu falei antes, né, o controle ele é tomado a posteriori, né, como o traço do campo velocidade e da temperatura. Então, esse é o teorema que a gente tem, é que o sistema de Boussinesq não viscoso, sem difusão, ele é exatamente controlável.
e é exatamente controlável nesse espaço de solução clássica aqui, C2-alfa, tá? Bom, e a ideia, né, da prova desse resultado mais ou menos estándar, né, mais ou menos padrão em controle, que é linearizar o sistema, provar que o sistema linearizado é controlável e depois recuperar a controlabilidade do sistema não linear, né, via um teorema de ponto fixo ou inversão local. Tá? Só que essa equação ela tem uma particularidade, é que ela tem uma escala, tá? Então, a gente vai ver a posteriori que, basicamente, esse problema de controle global aqui, de solução, ele se reduz a um problema de controlabilidade local. Tá? Bom, então, a primeira tentativa, né, de linearizar o sistema é linearizar em torno à trajetória, linearizar em torno a zero. Né? Então, quando você lineariza em zero, você observa que o sistema não é controlável. Eu não posso influenciar desde a fronteira a dinâmica dessas duas equações, né, de modo a conduzir ela a qualquer dado final. Né? Então, por exemplo, θ, né, ele permanece constante, né, e a vorticidade aqui, né, a velocidade angular do fluido, também ela é pré-determinada. Então, linearizar em torno ao zero não nos dá controlabilidade do sistema linearizado. Então, aí aparece a ideia, né, que teve Jean-Michel Corron, que era tentar, né, encontrar uma trajetória, ou seja, uma solução particular da equação de Boussinesq, não viscosa, de tal maneira que o sistema linearizado fosse controlável. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é buscar uma solução particular, ou seja, uma solução desse problema aqui, que conecta 0 a 0, tá? E de tal modo que o sistema linearizado seja controlável em torno a essa solução particular. Se isso ocorrer, então, há esperança de que o sistema não linear é controlável, pelo menos partindo, né, de um dado inicial próximo ao dado inicial dessa trajetória. Então, como construir, né, uma solução particular desse sistema? Né? Então, a maneira mais simples é considerando os fluidos potenciais, né, que são basicamente gradientes, né? E aí entra aqui na jogada as equações elípticas, né? Então, bom, aqui é um pequeno typo, mas enfim. Então, se você considerar essa equação elíptica aqui, né? Então, é uma função harmônica, né? Em que a derivada normal ela é zero, exceto na região sigma, tá? Então, com ela, eu posso considerar um campo velocidade que é beta de t, gradiente de var φ, tá? E a pressão ela vem dada por algo parecido a isso, tá? Então, isso aqui é uma solução particular do meu sistema. Então, quando eu linearizo esse sistema, o que eu obtenho é essa equação aqui, tá? Então, quando eu aplico o rotacional na primeira equação, eu obtenho essa equação aqui, tá? Então, são duas equações de transporte, tá? Uma delas com um segundo membro, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: se o campo velocidade, o barra, ele se anula em algum ponto, né? Então, isso quer dizer que nesse ponto, eu não posso controlar esse ponto, porque nesse ponto, essa equação aqui, ela se reduz a θt de AT igual a zero. Então, eu nunca vou conseguir levar, né, a temperatura inicial a uma temperatura qualquer no tempo final. Tá? Então, a gente vai ver que se esse gradiente aqui, né, se essa solução desse problema aqui, elíptico, ela não tem ponto crítico dentro do domínio, então o sistema linearizado ele é controlável. Tá? Isso foi provado por Corron, em 1993, né? Ele provou que essa função harmônica, né, sem ponto crítico na região, ela existe, de fato. Tá? Então,
como, né, a trajetória ela vem dada, né, pelo gradiente, né, dessa função harmônica, né? Então, eu posso estender essa função harmônica e a função fluxo associada a ela, para uma escolha adequada de beta, né, eu consigo provar, né, que o fluxo associado a esse campo velocidade aqui, ele retira as partículas que inicialmente, no instante inicial, estavam em ômega 1, né? No instante final eles estarão fora de ômega 1. Tá? E mais, né, ainda com a escolha adequada dessa função beta, as partículas que no tempo t meio estavam em ômega 1, né, no tempo t elas estarão fora de ômega 1. Tá? Aqui tem um pequeno erro, não tem esse menos aqui não. Tá? Bom, então com essa ideia em mente, né, o que a gente consegue provar o seguinte resultado local, né? Eu consigo provar que a vorticidade ela pode ser controlada a zero. Tá? Então, a velocidade e a temperatura. Ok? Então, se eu controlo a velocidade e a vorticidade, né, a velocidade angular e a temperatura, bom, se eu conseguir controlar isso aqui a zero, então isso quer dizer que o rotacional de U é igual a zero, só que se o rotacional de U é igual a zero, isso implica, né, se o domínio é simplesmente conexo, que U é um gradiente. Né? Se U é um gradiente, a divergência de U é igual a zero, então essa função, né, cujo gradiente é U, ela é harmônica. Né? E dessa condição aqui, eu chego que ela verifica uma condição do tipo Neumann, em toda a fronteira. Tá? Então, isso, de certo modo, implica, tá, que essa função cujo gradiente é U, né, no tempo t, ela é constante. Tá? Então, e, portanto, como é o gradiente dela, U é igual a zero no tempo t. Tá? Bom, então, a ideia da prova vou passar bem rápido aqui, porque essa parte é um pouquinho técnica, é basicamente considerar esses operadores de extensão, né, definir um espaço apropriado onde eu vou aplicar um teorema do ponto fixo. Tá? Eu vou aplicar um teorema do ponto fixo em uma bola SR, uma bola particular, e uma bola centrada em U-barra. U-barra é uma trajetória que retira as partículas de ômega, né, como a gente viu. Então, se R é suficientemente pequeno, então o fluxo associado às funções que estão em SR, eles vão ter a mesma propriedade de U-barra. E isso é a ideia principal aqui do resultado. Tá? Então, primeiramente, eu trabalho no intervalo 0 t meios e controlo, primeiramente, né, essa equação do transporte sem segundo membro. Tá? Então, devido à propriedade de Z barra, né, e o fato de eu ter uma equação do transporte aqui, então, o suporte da solução ele viaja com o fluxo. Tá? Então, como o fluxo no tempo t meios está fora de ômega 1, isso implica, né, que a solução dessa equação aqui do transporte, ela é zero no tempo t meios. Tá? Então, no tempo no intervalo t meios t, né, eu posso considerar agora eu posso dizer que θ, né, eu posso estender θ 0 após t meios, né? Então, no intervalo t meios t, na equação da vorticidade já não apareceria o segundo membro. Né? Então, eu volto novamente a ter uma equação do transporte, uso a mesma ideia. Então, no tempo t, né, ela é igual a zero, a vorticidade. Tá? E aí, a partir dessa vorticidade, eu consigo definir uma velocidade, tá? Mais ou menos
de uma forma padrão, tá? E defino minha aplicação de ponto fixo, né, que associa cada Z em SR, né, associa uma U que está em S', né? E aí, se eu tomar o dado inicial pequeno, né, então a vorticidade é pequena, esse cara é pequeno, então Psi é pequena, se Psi é pequeno, U menos U barra, né, do lado direito são coisas que dependem somente do dado inicial, então vão estar próximos, tá? Então, essa imagem está contida aqui. E aí, essa aplicação aqui, ela não é uma contração, no entanto, né, a partir de um certo M, as suas iteradas, né, são contrações. Pois bem, isso implica que né, essa iterada possui um único ponto fixo, né, e um único ponto fixo da iterada é um ponto fixo da lambda, tá? E, portanto, eu resolvo o problema local. E, para finalizar, né, é simplesmente aqui o argumento de mudança de escala, em que eu passo de um resultado local a um resultado global, né? Então, quando os dados iniciais não são pequenos, né, a gente pode usar, né, a invariância de escala de tempo, né, da equação. Então, basicamente, a invariância diz que resolver uma equação para U, P e θ nesse domínio aqui, no intervalo 0, T chapéu, né, é equivalente a resolver um outro problema, uma outra equação de Euler, né, onde via essa mudança aqui de escala, né, em um outro intervalo de tempo, um intervalo de tempo T chapéu sobre epsilon, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que conduzir U0 θ0 a 0 no tempo t é equivalente a conduzir epsilon ao 0, epsilon ao quadrado θ0 a 0 em um tempo t chapéu sobre epsilon. Só que o que eu tenho é um resultado local. Então, ok, mas eu posso fazer epsilon pequeno. Então, se eu tomar epsilon pequeno, então o dado que eu tenho que levar a 0 é um dado pequeno. Só que quando eu faço epsilon pequeno, o tempo cresce, né? Então, eu recaio no resultado local. Então, eu posso obter um resultado de controle global a 0. E aí, esse sistema ele também é reversível no tempo. É um sistema do tipo hiperbólico. Então, conduzir um dado inicial a 0 é a mesma coisa que levar a 0 a um dado final qualquer, né? E aí, eu posso obter o resultado global, tá? Então, vamos agora finalizar falando um pouco de fluidos viscosos, tá? Então, sobre fluidos viscosos, os resultados conhecidos são resultados locais para Navier-Stokes e Boussinesq com condições do tipo Dirichlet, para a temperatura e para a velocidade. Então, um trabalho mais ou menos clássico é esse aqui de Henrique, Sérgio Guerreiro, Emanuvilov e Puel. Esse é para a equação de Navier-Stokes, e Sérgio Guerreiro para a equação de Boussinesq. Depois, resultados do tipo eliminando controles. Aqui o controle é vetorial, porque a minha equação é vetorial. Então, se obteve, né, resultados em que o controle ele tem menos componentes vetoriais. Aqui, no caso, esse resultado é desde que a região de controle satisfaça uma condição geométrica. Depois, Nicolás Carreño melhorou esse resultado, retirando essa condição. No caso de Navier-Stokes, em dimensão 3, né, eu conseguiria controlar com 2 controles. E um resultado mais ou menos recente de Jean-Michel Corron e Pierre Lisi. Eles provaram que a equação de Navier-Stokes em dimensão 3 é localmente controlável a 0, com controle aqui interno com apenas uma componente. Tá? Ok. E o que se pode falar sobre o sistema de Boussinesq com condição do tipo Navier com fricção e condição de Robin para a temperatura, né? Que é o seguinte sistema, tá? Então, novamente, eu tenho aqui, agora a diferença é que eu tenho difusão aqui. Tenho viscosidade no fluido e tenho difusão aqui na temperatura, tá? Então, a ideia é
novamente reescrever o problema com um problema sobredeterminado, tá? E tentar provar um resultado, né, de existência de solução, tá? Então, a questão é possível encontrar uma solução para esse sistema de Boussinesq que conduz qualquer dado inicial a qualquer trajetória no instante final. No caso de Navier-Stokes, né, a resposta é positiva, né, e foi obtida por Corron, Marbach e Suer para as equações de Navier-Stokes. Então, a gente estendeu esse resultado deles aqui para o caso do sistema de Boussinesq. E o resultado é o seguinte, né? Então, se os dados iniciais estão aqui nos espaços usuais, né, de fluidos, tá? L2 para velocidade, L2 para temperatura, e eu tenho uma solução fraca, né, uma trajetória do sistema de Boussinesq, então existe uma solução do sistema de Boussinesq que no tempo final coincide com a trajetória no tempo final. Então, a ideia é, primeira coisa, transformar esse problema de controle de fronteira em um problema de controle distribuído com dados regulares. Depois, tentar provar um resultado de controle aproximado global e, finalmente, né, ou seja, chegar próximo a um dado, a uma trajetória, e depois usar um resultado de controle local, né, que conduz esse dado próximo à trajetória, exatamente à trajetória. Então, estendendo aqui o domínio, é possível, né, eu tenho um ômega, então é possível construir uma região O, tá, de tal maneira que eu posso estender, né, os dados iniciais da velocidade e da temperatura, satisfazendo propriedades de compatibilidade apropriadas, tá? Então, eu tenho esse problema aqui estendido nessa região, tá? E agora aparecem termos de força aqui e os dados fronteira já são homogêneos, tá? Então, aparece esse dado aqui na divergência, que é um dado de compatibilidade com o dado inicial, e eu tenho esses termos fontes aqui, né, que são os controles agora, controles distribuídos, que estão suportados aqui fora de ômega. Pois bem, então, um primeiro resultado diz que eu posso... existe um tempo arbitrariamente pequeno, tal que a solução da equação de Navier-Stokes, do sistema de Boussinesq, perdão, em um tempo arbitrariamente pequeno, ela é suficientemente regular, tá? E a pequenez, né, do dado inicial se translada à solução nesse tempo. Ou seja, se o dado inicial é pequeno, então a solução nesse tempo ela vai ser pequena também, tá? Pois bem, então a primeira ideia é tentar provar aqui esse resultado de controle global, né, a trajetórias, controle aproximado global a trajetórias, tá? Então, eu vou simplesmente dar a ideia de um caso particular, que é que a trajetória é zero, tá? Então, a primeira coisa é fazer uma mudança de escala, igual que a gente fez para o sistema não viscoso, fazer aqui para esse sistema. Qual é a diferença? Que eu tenho difusão. Então, quando eu faço a mudança de escala, vai aparecer um termo difusivo aqui, tá? Com um epsilon aqui, com um coeficiente, tá? Agora, repare, se eu tomo um epsilon pequeno, quanto menor é o epsilon, né? Então, a grosso modo, eu posso imaginar, né, que esse termo viscoso ele vai sendo desprezível, né? Ou seja, a equação vai se parecendo cada vez mais com Euler, né? Que eu sei que é controlável, né? E quando eu tomo epsilon pequeno, eu vou ter mais tempo para controlar o meu sistema, tá? Então, a ideia é tentar usar o controle que se obtém para Euler, para Boussinesq não viscoso sem difusão, né? E tentar
e tentar ver se isso, né, nos dá pelo menos o controle que dá controle aproximado, perdão, o controle que dá o resultado, né, exato para a equação não viscosa de Boussinesq, tentar ver se ele nos dá pelo menos um controle aproximado para esse sistema de Boussinesq. Ok? Então, a ideia é expandir essa solução do sistema Epson, né? O problema é que eu tenho que satisfazer as condições de fronteira e eu tenho que usar um corretor aqui, tá? Uma função que corrige, né, o chamado boundary layer, tá? Então, basicamente, para um problema viscoso, dentro do fluido, né, longe da fronteira, o sistema, para epsilon pequeno, ele se comporta realmente como uma equação não viscosa, né? E o problema maior é próximo à fronteira, tá? Que é o chamado boundary layer, onde a viscosidade de fato atua, né? Então, aparecem esses corretores, tá? Então, primeira coisa, o que eu vou fazer é controlar cada uma dessas ordens de expansão, né? Então, tem uma expansão de ordem 0, uma expansão de ordem 1, o boundary layer e um resto, né? Então, eu vou encontrar um controle que controla esse cara, que controla esse cara, né? E vou ver que isso me dá que o resto aqui é pequeno. Então, a expansão de ordem 0 é uma equação do tipo Euler, ou Boussinesq, né? Euler-Boussinesq. E aí, dos resultados que a gente provou, né, inicialmente, eu consigo provar que existe uma solução satisfazendo isso aqui, tá? A equação para U1, θ1 é a equação linear. Também eu posso usar os nossos resultados lá e conseguir garantir a existência de controles que conduzem a solução a zero, tá? E aí, aqui é o resultado-chave, né, que está provado no trabalho que eu mencionei inicialmente, de Coron, Marbach e Sueur, onde eles provam, né, essa estimativa aqui para o corretor. Tá? Então, quando o tempo é pequeno, então esse cara aqui, né, ele vai ser pequeno. E com essa estimativa aqui do corretor, né, e com os dois lemas anteriores, eu consigo provar que a equação do resto, que eu não escrevi, porque é um pouco tediosa, né, nos dá que o resto ele é pequeno. E se o resto é pequeno, todos os outros termos, né, todos os outros termos da expansão, eu consigo controlar exatamente a zero, e o termo aqui do corretor, ele tem uma estimativa em termos de epsilon, então a solução ela vai ter basicamente essa ordem. Tá? Então, se epsilon é pequeno, então a solução, o epsilon, θ epsilon, ela vai ser pequena. E um resultado de controle exato a trajetórias, local, né? Então eu tenho essa equação de Boussinesq, e aí a ideia é provar uma desigualdade de Kaleman, linearizar e provar uma observabilidade para o sistema linearizado. Só que é bem conhecido que provar uma desigualdade de observabilidade para um sistema adjunto se reduz a provar uma desigualdade de Kaleman para o mesmo, o que é verdade nesse caso. E o resultado local, né, para o sistema de Boussinesq não linear, você obtém via o teorema de ponto fixo de Kakutani. E aí, para finalizar, alguns comentários. Primeiro que também é verdade o resultado não viscoso, né, no caso tridimensional, e uma questão interessante, né, que está em aberto, pelo menos para o meu conhecimento, é que não se sabe nada para a equação de Euler com densidade variável, né? Para as equações de Navier-Stokes, a gente sabe como calcular numericamente, né? Construir numericamente controles, né, para a equação de Navier-Stokes, mas para Euler eu desconheço.
no caso viscoso, né, o caso slip, né, que é o caso em que as condições de fronteira são essas aqui. É bem mais simples o resultado, é bem mais simples de obter, porque não há boundary layer, não há as camadas limite, né? E uma outra pergunta interessante é o que ocorre no caso de Dirichlet, né? É um problema que está em aberto, não se sabe, né? Nem sequer quando eu tenho Navier na velocidade e Dirichlet na temperatura, né? Enfim, era isso que eu queria contar. Muito obrigado aí a sua atenção. Só uma perguntinha aqui, o Araújo, que fala Milton, do Peru. Só um minutinho, só um minutinho. Desculpe. Para a gente abrir aqui para a pergunta, só um minutinho. Obrigada, viu, Diego? Vamos passar, então, para as perguntas. Sim, professor do Peru, por favor, pode falar. Sim, desculpe, mais uma vez, Sandra, desculpe, como falava que estava... Desculpa, tá? É só uma perguntinha, o Araújo, aqui fala o Milton, do Peru. Oi, professor. Que tal? Tudo bem. Olha, não, só uma perguntinha, porque você colocou aquele domínio de extensão, então tinha uma fase aí de interface, não tem? Não tem uma interface aí de fronteira? Sim. Esse problema também pode a gente botar num contexto assim de problema de fronteira livre? Tem estudado isso aí, aquele problema? A gente fez algumas coisas, né, recentemente, né, para problemas de fronteira livre. No entanto, né, esse problema é um pouquinho diferente, né, porque no caso de um problema de fronteira livre, você tem uma equação para a fronteira, né, que depende da velocidade. Aqui eu não tenho, né, uma equação para a fronteira. Tá? Então, assim, o que a gente sabe fazer de controle, né, para um problema de fronteira livre é algo muito particular, somente em dimensão 1, sabe? Para equação do tipo calor, né? Enfim, mas é um problema que talvez no futuro a gente é um problema novo. Isso, é um problema novo. Tá, outra perguntinha. Naquele que você falou que tinha que resolver aquele sistema mais adiante, né? Mais adiante, estava aparecendo aí um sistema de Usinesi. Mais adiante, você falou que é exatamente aqui nessa equação. Só um esquema rapidinho nomás. Você aplicou algum método para resolver esse sistema de equações? Resolver em que sentido? Ou seja, por exemplo, eu pensava, por exemplo, botar semigrupos para a parte... Não, aqui você resolve, né? Por exemplo, o que a gente está tentando resolver é um problema de controle, né? Se você estiver interessado em resolver um problema de existência e solução, você pode usar Galerkin, né? Entendeu? A gente usa bastante Galerkin. Tá legal. E quando a gente estuda sempre aquele problema de controle, você não falou em sistema de optimalidade, não foi possível isso, não? Bom, uma vez que você prova, né, que existe um controle, né, você pode formular, né, um problema de controle óptimo, né, associado. Isso. E aí, no caso, seria associada a um problema de controlabilidade, você pode reformular ele como um problema de minimização, né, por exemplo. Tá? Isso, é funcional. Só que observa que a gente está trabalhando aqui com problemas não lineares, né? Então, o que eu vou ter são condições necessárias, né? Condições de optimalidade necessárias, né? Para a controlabilidade, né? Isso, tá certo. Olha, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Boa conferência. Obrigado mesmo. Obrigado, Sandra. Obrigado. Nada, obrigada, Milton. Obrigada aí pela participação. Temos mais perguntas do Diego? Estou vendo aqui que no chat nós temos. Alguém quer falar? Os microfones estão abertos. Tá. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta? Diego, una curiosidad.
no lema de la estimativa del corrector que hacen Corón, Marvel, Sim. Sauer, só uma ideia nada mais, curiosidade, como que provam isso? É o seguinte, a primeira... Interessante a pergunta. Bom, no caso de uma equação com condição do tipo Navier, né? Então, nesse trabalho aqui de Iftimie e Suer, né? Eles, aqui no ARMA, né? De 2011, eles encontraram uma equação para esse boundary layer. Ou seja, eles conseguiram, né? Porque quando você tem viscosidade, então o comportamento do fluido próximo à fronteira não é o mesmo, né, a grosso modo, no interior do domínio. Então, eles basicamente encontraram a equação do fluido, né, nessa vizinhançazinha da fronteira. Tá? É uma equação, como eu disse aqui, né? É uma equação que está descrita, né, por um vetor tangencial. Observa que essa equação aqui, essa variável ρ aqui, ela depende de 3 variáveis. A variável t, a variável espacial e uma variável adicional aqui. Certo? E aí, o que Coron, né, com essas equações em mãos, né, o que eles fizeram foi usar, basicamente, usando mais ou menos o método dos momentos, tá? E anulando os modos de Fourier, tá? Eles conseguiram provar um resultado de controle aproximado para esse corretor aqui, o que era suficiente, tá? Para o caso em questão. Tá? Então, é basicamente usando, né, uma expansão, tá? E expandindo, né, o corretor e encontrando uma expressão para o controle, né, que anula aí certos modos de Fourier aqui do corretor. Obrigado. Mas é uma prova bem técnica. É uma prova bem técnica. Imagina. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Diego, eu tenho uma pergunta, na verdade, uma só observação, não sei se é uma pergunta. Seu último slide, Sim. aí, quando você fala sobre a parte numérica, né? Você falou explicitamente da equação de Euler, né? Que a gente sabe que ela é uma equação muito difícil para trabalhar numericamente. Né? Uhum. Aí, o que é a maior dificuldade? Você sabe? Sim. A maior dificuldade é o seguinte: o método, né? A maneira que a gente constrói controles, né, para problemas difusivos, né? Sim. Usando, por exemplo, as desigualdades de Kahneman, que nos dá uma caracterização do controle. Uhum. Né? Nesse caso aqui, né, pelo menos a gente não consegue encontrar uma caracterização do controle no caso de Euler. Sim. Porque o método que a gente utilizou para provar, né, é um método construtivo. Bom, é um método que não é Kahneman, entendeu? É um método de existência de solução, né? Um método construtivo nesse sentido, sabe? Então, sem falar das dificuldades, né, intrínsecas, né, de problemas hiperbólicos de primeira ordem, né, que tem que usar volumes finitos, etc. Exatamente, etc, né? isso que eu ia falar, né? Por causa das questões mesmo, das descontinuidades. Aí, Isso, das descontinuidades. É bem mais difícil, né? Apesar que na Navier-Stokes são sistemas mais complexos, né? Mas o Euler é bem particular, cada caso. Nesse caso aqui, já que você falou das descontinuidades, né? Uma outra observação interessante é que, por exemplo, no caso tridimensional, né, onde há um problema em aberto, né, que é um problema do milênio para as equações de Navier-Stokes,
que é o problema de existência global de solução, né? Então, esses resultados aqui dizem que, basicamente, a gente está construindo solução global, né? Então, no caso da equação de Euler, se eu atuar, né, numa regiãozinha arbitrariamente pequena da fronteira, né, eu consigo construir uma solução global. Mais do que isso, né, eu consigo construir uma solução que conduz qualquer dado inicial a qualquer dado final. E uma solução que é clássica, né? Só que eu tenho um controlezinho ali, né, atuando. Muito bom, Diego. Parabéns aí pela sua apresentação excelente e parabéns aí pela sua posição excelente, sucesso aí no seu futuro aí nesse plano. E seja bem-vindo aqui ao grupo, sempre apareça aqui e mantemos contatos. Obrigado, professora. Mais alguma coisa? Juan, passa a palavra para você.